Boa noite, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa te abençoar grandemente nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já te abençoou. Conta pra mim qual foi o milagre que você recebeu, porque eu estou pregando um Deus de milagres. Se Deus não faz milagres, Ele não é o Deus verdadeiro. Quando a gente lê a Bíblia toda, você percebe que existem muitos deuses na Bíblia, muitos povos cultuando um Deus. Esses deuses, ele vem em formato de uma estátua. Dagon, Baal, Aserá. E as pessoas clamam esse Deus e nada acontece, porque eles são Deus mentiroso. Salmo 115 diz isso. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não andam. Porque o seu Deus é uma mentira. Mas o Deus que eu estou pregando é verdade. E se ele for uma verdade, vai acontecer um milagre hoje aqui na sua vida. Porque o Deus que eu estou pregando não é Baal, não é Aserá, não é Astarote, não é o Satanás. É o Deus único e verdadeiro. Aquele que tirou seu filho do inferno. Porque quando Jesus morreu, ficou 3 dias morto. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Mas Jesus, ele clamou e Deus foi lá e tirou ele. Porque ele não tinha pecado. Esse é o Deus verdadeiro que eu prego. Não é um Deus que está pendurado na parede ou num altarzinho, não. Que precisa um ser humano ir lá limpar a cara dele e tirar o pó. Não, Deus é vivo e está no céu, sentado à destra de Deus Pai. E se esse Deus que eu estou pregando for o verdadeiro, vai acontecer um reboliço na sua vida hoje. Porque senão ele é só mais um Deus igual eles mesmo. Igual Baal, igual Astarote, igual Satanás lá fora. Mas o Deus que eu estou pregando for o Deus verdadeiro, vai acontecer um reboliço na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem está em busca de um milagre? Quem está em busca de salvação? Quem está em busca da verdade? Hoje você vai ter milagre, vai ter salvação e vai ter verdade. Porque eu não vou pregar a minha palavra, vou pregar a palavra de Jesus, de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. Tem muita gente que fala que a minha igreja foi fundada por Jesus, a minha igreja foi fundada por não sei quem, a minha igreja... Mas eu vou pregar para você a verdade. Aonde a igreja foi fundada? A primeira igreja de Jesus foi aqui, ó. Se você acha que a igreja verdadeira que foi fundada por Jesus é a sua, é mentira. Os evangélicos falam que a igreja deles é verdadeira, os católicos falam que a igreja dele é verdadeira. A minha foi... Não. A verdade é aqui. Atos 2:1. Aqui foi fundada a igreja verdadeira de Jesus. Tá? Atos 2:1 diante diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é uma festa judaica. Eles estavam em Israel, na Palestina. Eles eram judeus. Tinha 120 almas aqui reunidas para a festa de Pentecostes, uma festa judaica.
Não é uma festa romana, não é uma festa brasiliana, americana, é judaica. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ele estava sentado aonde? No templo? Não. Estava dentro de uma casa, reunidos, sentados, orando ao Deus vivo. E veio um som impetuoso, um vento veemente encheu toda a casa, era o Espírito Santo. Ali foi fundada a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Não foi fundada por Pedro, tu és pedra e sobre... Não, é aqui. Vamos parar de mentira. Tô cansado de hipocrisia. É pregando um Deus que não faz bosta nenhuma pra gente. É um evangelho que não transforma ninguém. Fico vendo o dia todo, um monte de gente, todo dia de manhã, vamos escutar. É Bruno Leonardo, é o Anderson Angeletti, é não sei o que lá, é eu. E nada acontece. Porque nós pregamos um Deus mentiroso. Nada acontece. Que bosta de Deus é esse? Que você escuta ele todo dia, alguém falar dele, e sua vida é uma bosta. Que Deus é esse? Esse Deus é uma mentira, é uma fraude. Porque o Deus da Bíblia, ele transforma a vida. Tá? Estavam todos ali, ó, sentadinhos, 120 almas. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eles foram batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da sua salvação. Se você abre a merda da sua boca e fala que tu é salvo, mas se tu não tiver o Espírito Santo, tu não é. Tu não é. Tu vai pro inferno. Porque a palavra fala isso. A igreja de Cristo é cheia do Espírito Santo. Não é uma igreja morta, fria, morna, mundana. É a igreja de hoje. Todas, à exceção de algumas. Uma igreja fria, morta, morna, uma igreja calculista, feita para te roubar, para te enganar. Essas são as igrejas hoje, todas, inclusive a sua. Presta atenção. Aqui, ó, eles eram cheios do Espírito Santo. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. É o Espírito Santo. Tinha judeus ali vindo do mundo todo para a festa de Pentecostes. Só que tinha judeus ali que tinha nascido na Etiópia, no Brasil, é uma conjecturando, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, de nascença. Eram judeus que não falavam hebraico, que não falavam grego, e foi lá para Jerusalém. E quando eu vi o Pedro pregando, os apóstolos pregando, ouvia falar na língua materna. É como se eu fosse brasileiro e Pedro não soubesse falar brasileiro, mas quando ele abria a boca dele, eu ouvia na minha língua brasileira.
é Deus. Isso é um milagre. Por que não acontece milagre hoje? Será que esse Deus que a gente pregou aqui está morto? Se esse Deus está vivo, você vai ouvir essa pregação aonde você estiver na sua língua também. Só se ele é um Deus mentiroso. Ele não é mentiroso. A palavra dele está aqui. Estou pregando o raio da palavra dele, não a minha. Estou pregando a palavra dele. A palavra é dele, não é minha. Enche a gente do Espírito Santo, Senhor. Amém? Então, vamos orar para ele encher a gente do Espírito dele. O Espírito dele, nós precisamos do Espírito dele. Porque sem o Espírito dele nós não somos nada nem ninguém. Meu Deus e meu Pai, assim como aconteceu em Pentecostes, Senhor, nós clamamos que aconteça agora. Não quero que aconteça amanhã, não, que agora. Que nós ficamos cheios do seu Espírito. Porque o seu Espírito é o Espírito da verdade. Aqueles homens ouviam os apóstolos pregando na sua língua materna, porque é um dom do Espírito. E tu enche a gente desse mesmo Espírito, para que podemos levar a sua palavra em diante, para que a sua palavra se cumpra na nossa vida, porque nós não estamos pregando um Deus morto, pendurado numa cruz. O nosso Deus saiu da cruz, está no céu. Da mesma forma que tu encheu todos aqueles que estavam sentados naquela casa com seu Espírito. Enche o seu povo que está ouvindo agora também. Ou tu és um Deus que faz as coisas pela metade? Não, tu não é. Tu és um Deus que faz as coisas completas. Então faça em nome de Jesus. Ou tu não és um Deus verdadeiro, ou eu estou pregando um Deus de mentira aqui. Se o Deus que eu estou pregando for o Deus verdadeiro, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, porque o Deus que eu estou pregando aqui é uma fraude, é uma mentira. Eu estou pregando o Deus da Bíblia. E se você não for cheio, esse Deus da Bíblia é uma fraude também. Agora, se ele for um Deus verdadeiro, receba, tu és cheio do Espírito Santo agora, para tudo se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva nesse canal. Me ajuda a levar essa mensagem adiante. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Receba essa mensagem em nome de Jesus. Deus, és um Deus vivo e verdadeiro. Mas se não acontecer o sobrenatural na sua vida, o Deus que eu estou pregando é um Deus morto, mentiroso. Mas eu estou pregando o Deus da Bíblia. O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, aonde a igreja de Deus verdadeira foi fundada. Se é esse Deus que eu estou pregando, receba o seu milagre, a sua bênção. E se tu não receber, é porque o Deus que eu estou pregando é uma fraude, uma mentira. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até o próximo vídeo.